Assolado até o pescoço na guerra da Ucrânia, enfrentando muitos problemas domésticos, Vladimir Putin ainda vai ter que lidar com um mandato de prisão que foi expedido pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra e contra a humanidade. Isso pode levar Putin para a cadeia se ele pisar fora do território russo. E com tudo isso acontecendo, o grande líder chinês, o ditador Xi Jinping, faz uma visita de cortesia ao amigo ditador Vladimir Putin, que enfrenta muitos problemas. A ideia é estreitar os laços entre as duas nações e principalmente discutir assuntos estratégicos. Será que Putin está pedindo armas para a China para recompor o seu arsenal? Para você entender essa nova ordem mundial que surge no horizonte, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, colocando você a par de tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu nessa última semana, muita coisa envolvendo aí a geopolítica internacional, pedido de prisão contra Vladimir Putin, visita de Xi Jinping, o Reino Unido dizendo que vai enviar para a Ucrânia uma munição super especial de urânio enriquecido. Vou falar sobre tudo isso no episódio de hoje, mas claro, deixa eu convidar você que gosta do Atualiza aí, que está sempre por aqui, mas que ainda não está inscrito no canal, é só clicar no botãozão vermelho aqui embaixo, você dá uma moral gigantesca para o canal, não te custa nada e você ainda fica muito bem informado com todos os vídeos diários aqui do canal que saem de manhã, às vezes no meio da tarde ao meio-dia ou no final da tarde às 18 horas. Então clica no botão vermelho, badala o sininho das notificações para você receber todas as notificações e claro, deixa seu like porque o nosso objetivo é dominar a plataforma para que o YouTube espalhe esse vídeo para todo mundo. Tamo junto? Obrigado de coração. Vem pro lado de cá e não esquece de seguir a gente aqui, ó, lá no Instagram para ter um contato muito mais próximo diretamente comigo. Bora pro assunto de hoje ou para os assuntos de hoje, começando aí com o mandato de prisão. Será mesmo que o Putin pode ser preso se colocar os pezinhos para fora da Rússia? Bom, tudo isso vai depender para qual país ele for, porque para a China ele tá tranquilão, ele pode ir numa boa. Contudo, se ele pisar em um dos 123 países que são membros do Tribunal Penal Internacional, sim, o mandato de prisão pode ser cumprido e o Putin pode ir parar na cadeia. Mas já tem muita fala por aí, inclusive do número 2 da Rússia, o Dmitry Medvedev, que já foi presidente, falando aí que é para os países tomarem cuidado e olharem para os céus. Se liga aí na primeira reportagem que eu trago para você, Money Times. Então, tempo é dinheiro. Diz assim no seu título: secretário dos Estados Unidos pede que todos os membros do TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, obedeçam mandato de prisão de Putin. Cara, olha como é que a geopolítica internacional também ela tem uma série de hipocrisias. Isso é muito interessante. Anthony Blinken, secretário de Estado americano, pede para que se cumpra um mandato de prisão. Deixa eu te falar uma coisa, os Estados Unidos não é membro do Tribunal Penal Internacional. E você sabe por quê? Porque os Estados Unidos morrem de medo que os seus soldados, que com muita frequência cometem abusos, atrocidades, crimes contra a humanidade nas guerras que se envolvem, por exemplo, Iraque, Afeganistão, prisão cubana de Guantánamo, né, que fica em Cuba, mas é gerida ali, administrada ilegalmente pelos Estados Unidos. Então, para não ser julgado, eles não fazem parte do tribunal, mas querem que os países que são membros cumpram o mandato contra Vladimir Putin. Essa hipocrisia da geopolítica internacional é um negócio impressionante. Mas vamos lá para as letrinhas pequenas para você entender por que está rolando tudo isso. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, pediu nesta quarta-feira que todos os membros do Tribunal Penal Internacional que cumpram um mandato de prisão emitido pela corte contra o presidente russo Vladimir Putin. Mas o que será que Vladimir Putin fez? Na semana passada, o tribunal acusou Putin de crime de guerra, de deportar ilegalmente centenas de crianças da Ucrânia, ou seja, quando eles ocuparam os territórios ali da região leste da Ucrânia, eles deportaram milhares de crianças da Ucrânia à força para o território russo e muitas foram colocadas inclusive para adoção, segundo aí o que diz o Tribunal Penal Internacional. A medida obrigará os 123 Estados-membros do tribunal a prender Putin e transferi-lo para Haia, que fica na Holanda, para julgamento se ele pisar em seu território. Tá vendo aí? A situação não é brincadeira. Putin não pode
tirar os pés da Rússia e pisar em um território de um país que seja membro, um desses 23 países. O mais interessante é que a Rússia não reconhece esse mandato simplesmente porque a Rússia também não é membro do Tribunal Penal Internacional. A China também não é. Os países mais importantes, aí, os players mais importantes desse tabuleiro geopolítico não fazem parte do tribunal e ficam usando o tribunal para mandar prender aí, líderes, né, ditadores, pessoas que cometem crimes de guerra de países menores. A grande verdade é essa. Mas o Dmitry Medvedev, o número 2 da Rússia, já mandou a letra, mandou o recado, principalmente para os juízes, promotores lá do TPI. Se liga aí, carta capital. Prisão de Putin seria o equivalente a declarar guerra à Rússia, alerta Medvedev. O cara não tá pra brincadeira não. Olha só o que ele disse. A detenção do presidente Vladimir Russo por um país estrangeiro com base no mandato de prisão emitido na semana passada pelo Tribunal Penal Internacional seria o equivalente, abre aspas e já fecha aspas, declarar guerra a Moscou, advertiu o ex-presidente russo Dmitry Medvedev. E ele ainda deu um exemplo, abre aspas aí, para o ex-presidente russo, hoje número 2 do país. Imaginemos a situação. O chefe de estado de uma potência nuclear viaja, digamos, para a Alemanha e é detido. O que é isso? Uma declaração de guerra contra a Rússia. Fecha aspas, declarou Medvedev, atual número 2 do Conselho de Segurança russo. Olha só, ele está ameaçando esse país que eventualmente possa cumprir o mandato. Sim, a Alemanha faz parte do TPI, que é o Tribunal Penal Internacional. Se algum país cumprir essa determinação, esse mandato, ele fala o seguinte, olha, você está arrumando guerra simplesmente com a Rússia, que é uma potência nuclear. Então, nós colocaríamos aí os nossos mísseis de prontidão apontados para esse país aí que prendeu o nosso líder, porque isso seria uma declaração de guerra. O que você acha? Você acha que faz sentido o TPI emitir um mandato de prisão? Você acha que o Putin é um criminoso de guerra? Bom, eu não tenho dúvidas com relação a isso. Putin é sim um criminoso de guerra, tem que pagar pelos seus crimes. A simples invasão do território ucraniano já é um crime de guerra, sem falar do que ele tem feito bombardeando infraestrutura, hospitais, maternidade, escola, prédios residenciais de civis, todas as atrocidades que estão sendo cometidas na guerra da Ucrânia. Isso já justificaria, sem falar no caso da deportação das crianças, que é o que o tribunal alega. Putin tem que ser detido imediatamente. Agora, eu acho que isso vai acontecer? Claro que não. Isso não vai acontecer. Esses tribunais, Conselho de Segurança da ONU, isso aí só vale para países pequenos, para países fracos, países importantes na geopolítica internacional, como é o caso da Rússia, não estão nem aí para isso. Nenhum tipo de mandato, ao meu ver, vai ser cumprido. A não ser que ele fosse para um país que fosse tão importante, sei lá, se ele fosse para os Estados Unidos, coisa que ele não vai, embora os Estados Unidos não seja membro do TPI, e olha o Antony Blinken pedindo aí a prisão do Putin. Mas, mudando um pouquinho de assunto, mais ainda dentro da guerra da Ucrânia, precisamos dizer o seguinte: o Reino Unido também virou alvo da Rússia, porque o Reino Unido, que é um dos grandes apoiadores da Ucrânia, disse que enviará mísseis cuja a munição é feita de urânio empobrecido. Esse tipo de munição é muito bom, muito eficiente para combater os blindados mais modernos. E a Rússia falou, se entregar esse tipo de munição para a Ucrânia, nós vamos reagir e vocês não sabem quais serão as consequências. Sempre com esse papo de fazer essa ameaça nuclear, a gente sabe que essas armas nucleares não serão usadas contra um país que também é uma potência nuclear, como é o caso do Reino Unido. Mas a tensão fica ainda maior. A escalada da tensão na Ucrânia vai levar essa guerra aí para muito tempo. Mas aí chega quem? O grande amigo, chega o grande ditador chinês, vai fazer uma viagem de cortesia ao seu grande amigo, também ditador, Vladimir Putin. Xi Jinping e Putin, os dois maiores ditadores, os mais proeminentes ditadores do momento, eu acho que juntando aí com o Pokémon coreano da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. E essa visita de cortesia aí leva com ele um plano de paz pela China. Gente, você acha que a China tem capacidade de elaborar um plano de paz para a Rússia e para a Ucrânia? A China que tá doida para invadir Taiwan? Galera, plano de paz que envolva a Rússia e a Ucrânia só pode ter um objetivo. Ou você está apoiando a Rússia, porque você está querendo dar tempo à Rússia, fazer um cessar-fogo para que a Rússia possa
respirar, se rearmar e voltar com maior força, ou se o plano for sério, é muito simples. O plano é fácil, eu tenho inclusive um aqui. Quem sabe o Putin adota. Putin, pega todo o seu exército e sai da Ucrânia. Pronto, você vai conseguir a paz. Olha só, o Putin vive falando por aí, né? Nós estamos aí abertos à negociação. Desde que a Ucrânia ceda o seu território. Essa é a negociação que o Putin quer fazer. E é claro que a Ucrânia não deve aceitar. Se fosse no meu país, se fosse no Brasil, no nosso país, a gente não deveria aceitar nada menos que a integridade total do território. E eu acho ainda que num plano de paz, ainda deveria fazer com que a Rússia pagasse pela reconstrução da Ucrânia, porque eles são os culpados da guerra, temos que lembrar exatamente disso. Mas não tenha dúvida que essa proximidade entre Rússia e China visa justamente suprir a Rússia das suas demandas, uma vez que a Rússia perdeu muito espaço com o Ocidente. Primeiro, redução drástica da exportação de gás natural, principalmente depois lá da sabotagem ou da explosão do gasoduto Nord Stream 2. Segundo, que boa parte dos produtos que a Rússia consumia, principalmente ligados à área tecnológica, foram embargados, não podem mais serem exportados para a Rússia. Então a Rússia tenta justamente nessa área estratégica se aproximar da China e suprir a sua demanda. Olha só o que disse a Veja aqui, ó. Os principais pontos das negociações entre Xi Jinping e Putin. A pomposa visita de estado do presidente chinês Xi Jinping a Moscou, que terminou nesta quarta-feira 22, foi uma vitrine de luxo do relacionamento próximo entre a China e a Rússia de Vladimir Putin. Bom, já vamos colocar aqui os devidos pingos nos is e fazer as correções. Primeiro que não é presidente chinês, é ditador chinês. O cara se mantém ali no cargo através do uso da força. E obviamente que existe essa sinergia entre Xi Jinping e Putin. Eles são farinha do mesmo saco, são antidemocráticos, são autocratas, então eles vão com certeza conversar. Tem muita coisa, né, que acontece nos dois países, então esses líderes têm muito a falar. Continuando aqui, ó, a declaração central dos líderes, ignorando em grande parte a guerra da Ucrânia, se concentrou em explicar como os dois países aprofundariam seus laços. Como é que será que eles vão aprofundar os laços? Será que a China vai começar a passar tecnologia, informação, armamento para a Rússia, que está carente, que está precisando? Finalizando aqui, ó. De acordo com o Kremlin é o centro de governo russo, tá? A reunião culminou em mais de uma dúzia de acordos que reforçam a cooperação em áreas desde comércio e tecnologia até propaganda estatal. Propaganda estatal. Será que essa propaganda vai falar mal do Estado? Vai falar mal do governo? Vai falar mal da tirania e da ditadura de Xi Jinping ou de Vladimir Putin? Com certeza não. Uma nova ordem mundial está tentando ser imposta por esses dois líderes que querem colocar o Ocidente em segundo plano e ressaltar, principalmente nesse caso, o protagonismo chinês, porque a Rússia, neste momento, está entrando embaixo da influência chinesa. Não está ficando no mesmo nível, coisíssima nenhuma. A China hoje é uma potência militar e principalmente econômica muito, mas muito maior do que a Rússia. Lembrando que, no passado, União Soviética e China foram muito próximos, mas depois se transformaram em rivais, tendo até conflitos fronteiriços. Então, essa amizade China e Rússia, ela não deve durar para sempre. Essa nova ordem mundial carece muito ainda de fortalecimento por parte das duas nações. Mas é isso que eu queria trazer para você. Quero saber as suas opiniões a respeito. O que você acha que o Xi Jinping foi fazer lá na Rússia? Qual foi o teor dessa visita? E o que você acha aí do mandato de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra o Putin? Você acha que o Putin deveria ser preso? Coloca aqui nos comentários, seu comentário é importantíssimo. Agora, chegou até aqui, gosta do canal? Então clica aqui, ó, na logo que vai aparecer bem aqui, se inscreve no canal, badala o sininho das notificações, deixa seu like porque ele é fundamental e vem pro lado de cá. E inclusive dá essa moral, ajuda o canal a chegar nossa meta, 100 mil inscritos ainda esse ano. Tamo junto? Falta pouquinho, com a sua ajuda a gente chega lá. Beijo do Toby, eu volto daqui a pouco, volto mais tarde com mais vídeos aqui no Atualiza Aí. Tchau!